quando eu fizer uma aula de às vezes tirar só dúvida, alguma coisa assim, daí essa mãozinha aí é boa para vocês falarem. Mas como eu não vou ver vocês agora, que eu vou estar apresentando, daí é só pegar e colocar o microfone para falar comigo. Então vamos lá então, ó. Vamos começar a bodega aqui. Então aqui tem um plano de estudos tutorado, então primeiro ano, ensino médio. Outra coisa que eu deixei de falar, os alunos de Monsenhor e Águas Claras do ensino médio vão ter aulas no mesmo dia, tá? Então vamos juntar as salas. Então a maioria, à medida que os meninos forem entrando, né, vocês forem entrando, daí vocês também vão ter aula junto com os meninos lá de Águas Claras ou vice-versa, onde Monsenhor. Na primeira semana aqui, ó, nascimento da República do Brasil e os processos históricos até metade do século XX. Qual que é o objetivo qual que é o objeto do conhecimento, né? Surgimento da República, no caso aqui, e seus principais aspectos sociais, culturais, econômicos e políticos. O que quer dizer isso? Ele está querendo que você entenda como que o Brasil virou uma república. Porque antes o Brasil era um império. O império era governado por quem? Por um imperador. Depois que virou república, daí teve uma figura de um presidente. Então as pessoas poderiam eleger esse presidente e tudo mais. Então ele quer saber como que surgiu a República do Brasil. O que aconteceu? Eles jogaram a moedinha lá e falou assim, agora vai virar a República, essa bodega aqui. Não foi assim, né? Então, isso que a gente vai entender agora. As habilidades aqui. Isso aqui é mais para o professor, tá? Que é as habilidades que vocês vão ter que desenvolver. Escrever e contextualizar os principais aspectos sociais, culturais, econômicos e políticos da emergência da República do Brasil. Então, o que quer dizer isso? Vocês vão ter que, estudando essa primeira semana, vocês vão ter que saber como que foi o processo de o Brasil sair de império e virar uma república. Sair de um imperador, que no caso era Dom Pedro II, para virar um presidente. Então, como que aconteceu isso? Como que eles fizeram isso? Então, os conteúdos relacionados à proclamação da República, né? Primeira República, interdisciplinaridade, geografia, sociologia, ensino religioso. Pessoal, tá saindo áudio não.
Agora vocês estão ouvindo? Dá um ok. Tô sim, professor, tô sim. Então, beleza. Mutou aqui quando eu dei o ok. Quem entrou por último aí foi. Quem foi que entrou por último aqui? Eu não vi. Luísa? Acho que foi a Luísa. Luísa, já comecei a aula e eu tô gravando ela, tá? Então, caso você perca, no caso você perdeu o comecinho, né? Eu tô gravando, eu vou colocar lá no meu canal no YouTube. Daí, quem perdeu um pedacinho, quiser rever e tal, pode voltar lá. Então, só continuando aqui, né? Caso o microfone fique mudo alguma coisa, é só ativar o áudio aí e falar comigo, certo? Então, o que é mandonismo? Mandonismo é lá, grandes proprietários de terra contra a população local. Presta atenção que na história, gente, é uma coisa assim até fácil. Gente, toda vez, quem tem isso aqui, ó, quem tem grana, quem tem dinheiro, manda no país. Foi assim desde o começo lá na colonização, desde 1500 até hoje em dia. É a mesma coisa, não muda. Então, esses termos aqui, ó, mais alguém entrou. Beatriz. Beatriz, perdeu o começo, depois eu coloco no YouTube pra você ver. Daí o que acontece? Todo mundo que tem grana, todo mundo que tem terra, todo mundo que tem indústria, essa galera assim que é dona das coisas, de várias propriedades, de várias indústrias, essas pessoas que normalmente mandam no país. Então o que a gente vê aqui? Ó? Que o mandonismo são lá grandes proprietários de terra que controlam a população local. Então são pessoas que têm influência, certo? São pessoas que são influentes. Clientelismo, troca de favores entre políticos. Esse termo aqui vem de cliente, tá? O que é um cliente? Um cliente seu é aquele que troca o dinheiro dele por alguma mercadoria que você vende. Então, por exemplo, eu tenho uma lanchonete, eu vou vender um lanche, aquele cara vai me dar a grana, vai me dar o dinheiro, e eu vou lá, eu vou vender o lanche para ele. Então, é uma troca, entre aspas, de favores, tá? Que ele está falando aqui, que é o clientelismo. Coronelismo. O mandonismo, estendido também às eleições, a população votava em candidatos determinados pelos grandes proprietários. Coronelismo vem daquela palavrinha que vocês obviamente já ouviram falar, que é coronel. Coronel é um termo usado no exército para determinar uma hierarquia. O coronel é um dos cargos mais altos do exército, certo? Então tem lá sargentos, tenente e assim vai. Então, o coronelismo seria o quê? Seriam os coronéis eram aqueles grandes proprietários de terra, aqueles fazendeiros assim que tinham fazendas gigantescas, que normalmente tinham escravos, tá? Que agora a gente está falando no período aí da abolição da escravatura. Então esses caras tinham escravos, tinham muito dinheiro. E o que eles faziam? Eles mandavam nas pessoas que trabalhavam para eles, certo? Então essas pessoas normalmente deviam favores para eles. Vou contar uma historinha assim. Um coronel lá tinha uma fazenda de café. Daí tinha lá o Zé Pequeno lá que trabalhava pro cara. Que era como se fosse um capataz, eu não sei como que é o nome que vocês chamam. A pessoa que trabalha com o dono da fazenda, tá? Na minha região a gente chama de ou de capataz ou de peão, tem vários nomes. Então o que que acontece? Esse cara que trabalha, ele nessa época ele tinha direito ao voto. Então esse coronel fazia o quê? Fora, ô João, que você vai votar? Ah, eu vou votar lá no Zé Grilo. Falei, não, você não vai votar no Zé Grilo, não. Você vai votar no meu filho aqui, ó, que está sendo candidato a vereador na cidade. Ele tinha escolha de quem votar? Não. Porque se ele não votasse nesse cara, e na época o voto não era secreto, não tinha como ele colocar uma cédulazinha assim na urna e ficar quietinho, ele tinha que falar o voto dele, entendeu? Então esses coronéis acabavam que controlavam essas pessoas, certo? Vocês estão com alguma dúvida nesses três aqui? Pode falar, que eu explico. Fala, eu tô com dúvida do que é coronel, tô com dúvida do que é clientelismo, mandonismo. Se vocês quiserem também escrever também no caderno, só para não esquecer e tal, até ajuda nas próximas aulas. Tá tranquilo? Eu vou até ver no chat se alguém mandou alguma coisa. Tá de boa? Até agora? Então tá. Então vamos continuar. Então aqui ó, ele está falando também da política dos governadores. Na época, os governadores eles exerciam um papel de gerenciar o estado, né? Por exemplo, o estado de Minas Gerais, o estado de São Paulo e tal. Só que quem governava, digamos assim mesmo, era o presidente da República, certo?
Então, o que está falando aqui? Ó? Os governadores não se opunham e endossavam as decisões. Então, eles não tomavam as decisões. Endossar é tipo você querer fazer alguma coisa e você colocar uma lei ali para acontecer. Vou dar um exemplo. Eu sou um governador de Minas Gerais. Eu quero que todos os bebedouros das escolas estaduais tenham refrigerante. Isso é uma coisa legal, né? Mas o que acontece? Eu não mando. Quem manda é quem? O presidente da República. Então ele vai falar assim, não, tá louco, vai ficar caro esse trem aí. Então coloca só água mesmo pra galera beber. Certo? Então o que acontece? Os governadores não mandavam. Então, aqui, ó, por sua vez, beneficiava os governadores com verbas. Então, para ganhar os governadores, o que o presidente falava? Falava, você não vai colocar refrigerante bebedouro, não. Mas eu vou te dar um dinheirinho aí para você fazer uma ponte lá em Mariana que tá caindo. Acabou. Daí o cara ficava quieto. Olha lá, política do café com leite, né? Que é a mesma coisa de República Velha. Revezamento entre políticos de Minas Gerais e São Paulo. Tá vendo aqui, ó? Então pensa sempre assim, o café com leite, São Paulo era o maior produtor de café do país. E Minas Gerais do leite. Então por isso que tem esse nomezinho aí, café com leite. Durante a maior parte da República, oligárquica. Oligárquica, para quem não sabe o que a gente chama de governo de poucos, ou governos de só quem tem dinheiro. Então, quando você fala assim que, obviamente vocês não falam isso no cotidiano, vocês falam que o cara é playboyzinho, alguma coisa assim. Mas na época, um oligarca é aquela pessoa que tinha grana e tinha poder político, certo? Seria um senador, um deputado, sabe? Essas pessoas assim que ficam um patamar superior, digamos assim. Então, o Brasil experimentou um avanço industrial embrionário, que é embrionário no comecinho, ele está bem no comecinho, então a indústria não estava ali no auge, estava bem começando, que resultou no nascimento do movimento operário no país. Então, o que acontece? Quando aboliu a escravidão, várias pessoas foram para a cidade, porque perderam os empregos deles no campo. Ou os salários eram tão pequenos que compensaria ele ir para a cidade. É uma coisa que é um movimento que acontece até hoje. Se você for ver bem os seus amigos que já formaram no ensino médio e tudo mais, os seus parentes e tal, normalmente eles fazem o quê, né? Não são todos, obviamente. Eles saem lá do distrito e vão trabalhar em Mariana, ou vão trabalhar em outra cidade maior, porque a oportunidade de emprego é maior. No campo, a oportunidade de emprego às vezes é menor, né? Porque as pessoas não contratam mais tantas pessoas, porque tem máquina, a produção é mais, demanda menos pessoas, né, para trabalhar e tudo mais. Então vamos que interessa aqui, ó. Agora são 6h25, então dá tempo da gente resolver as questões. O que eu vou fazer? Ah, professor, você vai resolver as questões para a gente? Vou resolver as questões para vocês, só que de forma oral. Então, no caso, é uma questão fechada, vocês já vão saber, já vão marcar. Como que vocês podem fazer isso no caderno de vocês aí? Não precisa copiar a pergunta, não precisa ficar copiando a resposta. O que vocês vão fazer? Pega aqui, ó, cabeçalho, faz o quê? Põe lá assim, ó, PET volume 1, 2021. Daí coloca lá, primeiro ano, né? Que vocês obviamente estão no primeiro ano. Põe lá, história. Daí coloca lá, semana 1. Então, PET 1, semana 1. Daí você coloca assim no caderno. Número 1. Daí, se vocês quiserem escrever essa parte do enunciado aqui, ó, República Velha de 1894 a 1930 foi caracterizada por. Como é questão fechada, eu proponho a vocês de copiar só esse enunciadozinho, se for pequeno. Se for grande, só coloca o número mesmo. Se for pequenininho assim, pode escrever no caderno. E a resposta, certo? E a respostinha aqui, só para vocês entenderem qual que foi a pergunta, qual que foi a resposta. E caso vocês queiram revisar, daí é só voltar no PET e revisar. Certinho? Então vamos fazer aqui as questões juntos. Então a República Velha de 1894 a 1930 foi caracterizada por, olha lá, questão a alternativa A, por um período de paz completa em todo o território nacional. Então, esse período, quando ele fala no enunciado, assim, na alternativa, paz completa, você já pode suspeitar. Então, sempre tem crise no Brasil, sempre teve. Então, quando ele fala, não teve nenhuma revolução, não teve nenhuma revolta, o presidente foi perfeito, já descarta essa, já sabe que essa está errada. Pela alternância de poder entre os partidos estaduais, realizado pelo sufrágio universal masculino. Professor, mas eu não sei o que é sufrágio, cara. E aí, vai ficar assim? Sufrágio é o seguinte:
Sufrágio universal quer dizer o quê? São todas as pessoas que votam em um governador. Então, homem, mulher, adolescente, agora, né, maior de 16 anos, os senhores de idade, tudo mais. Então, são todas as pessoas. O que é sufrágio universal masculino? São todas as pessoas do sexo o quê? Masculino que votam, entendeu? E nessa época as mulheres não votavam, tá? Quando que as mulheres foram votar no Brasil? Em 1934, certo? Com Getúlio Vargas. Então foi bem depois, ó, bem depois. Então vamos para a próxima. Vamos ler todas, depois a gente analisa. Então a República Velha foi uma ascensão social dos libertos pela Lei 13 de maio de 88. Então você viu falando alguma coisa de pessoas que eram escravizadas, os negros no Brasil ascendendo socialmente? Não. Então essa não está certa, certo? D. Pela dominação das elites agrárias estaduais, então isso aqui está legal, especialmente de São Paulo e Minas Gerais, bacana, e como que chama? República Café com Leite. Então qual que está certo? Vou dar a dica para vocês, tá? Essa aqui, ó. Não tá nem grifando, mas essa tá certa. Então, a dominação das elites agrárias, então eram os fazendeiros, né, os coronéis, igual eu tinha falado, especialmente quais coronéis de São Paulo e Minas Gerais. E como que chamava essa república, né, que é a República Velha, é a mesma coisa que você falar República Café com Leite. Tá certo as duas, tá? Se você for fazer uma prova minha, por exemplo, colocar República Velha ou República Café com Leite, é a mesma coisa. Beleza? Alguma dúvida nessa? Ou tá de boa? Se alguém quiser escrever no chat também. Aqui, ó, vou responder só a questão do Isaac aqui, ó. Vou receber pet ainda, no caso, faço quando chegar. Não, tudo bem, pode fazer quando chegar. Não tem problema. Quem quiser já ir fazendo no caderno aqui comigo, é melhor ainda, porque daí quando vocês receberem o pet, vocês já vão adiantando. Beleza? Então, se vocês tiverem dúvida aí, é só falar. Tranquilo isso aqui, gente? Dá um ok no chat aí que vocês estão me ouvindo, tá de boa, que vocês estão entendendo. Vocês entendem tudo, né? Vocês nunca perguntam nada. Nem no presencial vocês perguntam. Tá de boa? Dá um ok no chat aí, ó. Só pra eu saber que vocês não estão comendo pão com mortadela, tomando café aí e jogando Free Fire. Aí, muito bem. Agora gostei. Bora. Então, vamos para a segunda aqui, ó. Podemos dizer que a proclamação da República em 1889 foi resultado de um movimento popular ou elitista? Justifique sua resposta. Bom, vamos lá. Lembra que eu falei para vocês que... tem mais alguém chegando, né, Felipe? Isaac, jogo mais isso, né? Muito bem, faz bem, Isaac. Ô Felipe, eu tô gravando essa aula, tá? Então, o que você perder, depois eu vou postar lá no YouTube e vou passar o link para vocês, beleza? Da aula. É só vocês acessarem lá. Ou se não, eu compartilho pelo Google Drive também. Aí dá para vocês verem no celular. Beleza? Então, só continuando os exercícios. Quem quiser ir já fazendo, já falei para os meninos fazerem também. Se tiver alguma dúvida, Felipe, é só abrir o microfone, tá? Porque eu não estou vendo vocês quando eu estou apresentando aqui o PET. Então vamos lá, número 2. Podemos dizer que a proclamação da República em 1889 foi resultado de um movimento popular ou elitista? Então o que vocês acham? Elitista ou popular? Abre o microfone e responde. Vai. Valendo um chocolate quando voltar da pandemia. Eu vou até marco aqui. Ninguém vai responder? Véi, vocês estão comendo, velho. Já tá todo mundo tomando café aí, né? No caso aqui, já que ninguém vai responder, Não vou responder que eu não sei. ué, velho, só chutar, caramba, 50% de chance. Vai, chuta aí. Nossa, não vou nem chutar, vocês estão prestando, viu? No caso aqui foi elitista. Por que foi elitista? Porque as pessoas que tinham grana faziam o governo. Então, só você pensar o seguinte, no Brasil nunca houve um processo que a gente pode falar vinculado à política que não foi elitista. Sempre elitista. Sempre elitista. Então, por que é elitista? Porque quem mandava no governo eram quem? Ó? Olha na questão anterior aqui, ó. Dominação das elites agrárias. Então, quem mandava no país era o quê? As pessoas que eram o quê? Vinculadas ao campo. Então, as pessoas que eram fazendeiros, grandes fazendeiros, propriedade
Eles tinham o quê? Eles tinham o gado, né, de leite, ou se não, a lavoura de café. Então, isso dava muito dinheiro para eles e isso também dava poder. Dinheiro, gente, dá poder, tá? Não sei se vocês sabem disso. A galera que é rica aí, ó, consegue muito mais coisa que a gente que é pobre. Então, justifique sua resposta. O que você pode escrever aqui, ó? Você pode colocar assim, pela elite, pelo movimento elitista, vírgula, pois a dominação das elites agrárias era feita na sua maioria entre São Paulo e Minas Gerais. Então essas pessoas, os coronéis e tudo mais, normalmente eles eram desses dois estados. E eles que dividiam o poder político no país na época. Beleza? Então é a respostinha aqui da 2. Então aqui tem a 3 e depois, ó, semana 2 já. A gente vai terminar agora. Meia horinha de aula. Então vamos lá. Ao fim de uma madrugada confusa, de 14 para 15 de novembro de 1889, isso aqui é o dia da proclamação da República, tá? Que substituíram o Dom Pedro II, que era o imperador, por um presidente, que era o Deodoro da Fonseca. Vários grupos militares de oposição concentraram-se diante do Ministério do Exército do Rio de Janeiro, onde estava reunido o governo imperial. O seu protesto culminou com a proclamação da República, pela mais importante figura militar do país, o Marechal Deodoro Fonseca. Marechal, gente, para quem não sabe, é um termo também ligado ao exército, como se fosse uma patente. Marechal é quando o cara chegou no auge da patente do exército. Ele não tem acima de marechal. Ele é o comandante do exército. Então, aonde foi tirado esse trechinho aqui que eu li? Lá, 100 anos de República, um retrato ilustrado da história do Brasil, ó, volume 2, tá? Então, qual é a pergunta aqui, ó? O início da República do Brasil foi descrito, desde sua fundação, como uma proclamação. No entanto, cada vez mais os historiadores preferem o termo golpe de Estado. Qual que é a diferença? Proclamar é uma coisa tranquilinha, tá? Por exemplo, o Dom Pedro I proclamou a independência do Brasil. Então ele chegou lá com a bulinha dele lá, ergueu a espadinha lá na margem do Rio Ipiranga e gritou lá, independência ou morte. Vocês já estão cansados de saber. Então ele proclamou isso. Ele não entrou em guerra, ele não pegou em arma para expulsar alguém, ele não matou ninguém, ele não bateu o dedinho no pé da cama, ele não fez nada. Ele fez o quê? Ó, a partir de hoje o Brasil vai ficar independente de Portugal. Então ele proclamou. Agora, o que é um golpe? Golpe é quando você tira alguém do poder. Por exemplo, vamos pensar lá, eu sou o professor e eu estou no poder da sala. Daí você fala assim, ó, esse professor é um xarope, velho, não gosto da aula dele, cara chato, velho. Daí vocês vão lá, faz a rebelião na sala de aula e expulsam da sala. Fala assim, agora quem vai dar aula de história é a gente. Pronto. Vocês fizeram o que comigo? Vocês me deram um golpe. Beleza? E o golpe de Estado, quando o Estado aparece assim com letrinha maiúscula, normalmente é o país, tá? Representa um país. Por exemplo, o Estado do Brasil. Então é um país, certo? Então ele está falando o que aqui? Que alguns falam proclamação, só que os historiadores agora preferem o termo que golpe. Por que eles preferem? Porque aqui está falando, ó, foi um protesto que culminou na proclamação, certo? Foi um protesto, alguém protestou lá, sei lá, o Dom Pedro ali já sabia que não dava para sustentar mais e acabou saindo do poder. Então, prefere o golpe do Estado, pois a República foi implantada por grupos apoiadores por forças internacionais. Bom, não está escrito nada de forças internacionais aqui. B. Não houve participação popular e foi dirigido contra um governo constitucional. Gente, governo constitucional, o que é uma constituição? É um conjunto de leis que rege o país. Então, é uma constituição. O que é uma constituição? O que ela fala? Ela fala, por exemplo, você tem direito de ir e vir, então direito de circular livremente. Ela fala que ninguém pode te matar, por exemplo, você tem direito à sua vida, você tem direito à água, você tem direito a acesso à água, por exemplo. Vou dar um exemplo prático para vocês desse acesso à água. Vamos supor que você comprou um sítio, e esse sítio seu não tem água. Só que no vizinho seu tem um rio, tem um riacho, alguma coisa assim. E você precisa de água no seu sítio, para lavar a mão, para tomar banho, etc. Você tem o direito de fazer um ponto de captação de água desse rio até a sua propriedade. Por quê? Porque na Constituição fala que todos os indivíduos brasileiros e tudo mais têm direito à água.
entendeu? Então, olha que você vê, a lei fala que você pode invadir a propriedade do outro, entre aspas, né? Colocar um cano, alguma coisa ali, né? Certinho, que não vai interferir na propriedade dele também, obviamente. Mas você tem direito àquela água também, porque a água é um bem público, certo? Os rios, tudo mais é um bem público. Então você pode navegar o rio, mesmo que você dos lados tenha as propriedades de outras pessoas, porque o rio é público. Então, então a B está falando não houve participação popular e foi dirigido contra um governo constitucional. Na verdade, é um governo imperial que tinha uma constituição. C. A intenção primeira era derrubar o gabinete do Visconde do Rio Preto, do Ouro Preto, e não proclamar um novo regime. Também não foi falado nada disso ali em cima. D. Foi realizado durante a madrugada e não à luz do dia. Bom, dessas questões aqui, ó, qual que está mais completa, digamos assim? E aí? Tem que falar alguma coisa. Parece que é só eu que estou falando, você está entendendo? Não dá para ver o rosto seus, ainda vocês não falam nada. C, Isaac, é essa questão agora ou a outra que você estava querendo chutar? Tinha aberto. E aí? Tô esperando vocês falarem alguma coisa. Eu acho que é assim da última mesmo, professor. É C? A intenção primeira era derrubar o gabinete do Visconde de Ouro Preto? É essa que você Sempre tá... por aí mesmo. Não, cara. É B, velho. Lá não houve participação popular. Então quem que foi no quem que foi lá para protestar, ó, grupos militares, ó. Tá vendo? Não foi a população, foi o grupo dos militares. Tanto é que a população Tá quando de foi sacanagem. decretada, aí tá escrito ali em cima, cara, só vocês prestarem atenção. Mano. E foi dirigido contra um governo constitucional. Só que acontece, o Império também tinha uma constituição, certo? Então essa aí que eu julgo está mais certa, apesar que essas questões aqui estão, essas alternativas estão bem ruinzinhas, assim. Mas o resto aqui tá bem errado, tá? Então essa aqui que tá certa, a B. Beleza? Pessoal, então como eu falei, eu separei 20 minutinhos para vocês tirarem dúvida. Então eu vou parar a apresentação aqui. E caso vocês tenham alguma dúvida, pode escrever no chat agora, certo? Dúvida sobre a aula, tá? Não vai ficar perguntando coisa que tem nada a ver sobre a aula, não. Ou sobre a matéria, ou sobre como vai ser agora as aulas. Pode perguntar aí. Caso vocês não tenham alguma pergunta, a gente encerra. E vocês já podem ir para a próxima aula de algum outro professor que já tenha chamado vocês aí para participar. Só uma informação. Acho que os professores ainda estão com dificuldade, tá? Com internet, com acesso mesmo ao Google Meet. Então, alguns professores ainda têm dificuldade no acesso e tal. Então, a gente está. Professores que ainda não mexeram na plataforma, às vezes estão com dificuldade e não conseguem mandar o link e tudo mais, né? Porque é uma tecnologia, se for ver bem, um pouco mais nova. Eu, como ano passado, já usei um pouco, então eu já consegui marcar a aula com vocês aqui certinho. Mas é só ter um pouquinho de paciência que os outros professores vão. Vou responder essa pergunta aqui. Próxima aula do dia. Então, eu vou mandar para vocês lá os horários. Não sei se vocês receberam os horários das aulas? Ou será que o diretor só encaminhou para mim? Eu vou dar uma olhada aqui. Às vezes ele só encaminhou para os professores, né? Vocês não têm acesso. Ela, o Renan recebeu, acho que não. Tá, de qualquer forma eu encaminho para vocês lá no grupo de novo, daí vocês pegam lá certinho. Bom, então eu vou responder aqui as perguntas do chat, certo? Próxima aula é que dia? É no mesmo dia, no mesmo horário. Se eu não estou enganado, é uma aula por semana só. Deixa eu ver aqui. É uma aula por semana só, e no primeiro ano. Sempre na terça-feira, das 18 às 19, certo? Então as aulas são das 18 às 19. As aulas. Só se alterar, né? Serão das 18 às 19 horas nas terças. Certo? Beleza? Quem só tá vendo o chat. Eu vou mandar para vocês também essa planilhinha aqui, ó. Ver se dá pra ver, não dá. Só aumentar. Porque no caso, se dá para ver aí no monitor, ó.
Tem a planilhinha que daí tem as aulas certinho aqui e tudo mais. Beleza? Vamos lá. Responder a pergunta da galera aqui. Todas as aulas vão ser assim? Bom, pode ser que alguns professores façam vídeos igual eu fazia no ano passado e mande lá no YouTube. Eu, por exemplo, aqui é legal que vocês participem da aula. Se for todas as aulas assim, eu posso marcar alguns dias diferentes para vocês tirarem dúvidas. Por exemplo, eu estou com dúvida no exercício tal, professor. Eu marco uma reunião, mando um grupo para vocês entram e tiram a dúvida. Para um ou outro aluno só, daí vocês podem até entrar em contato pelo Zap também, não tem problema. Pode mandar um áudio. Professor, eu não entendi a questão tal do PET tal. Tem como você me falar como que é? Eu posso passar para vocês também. Então, respondendo ao Felipe aí, ó, as aulas vão ser assim agora. Então, eu tô gravando aqui, ó, pode ver que no cantinho seus aí tá escrito gravando, certo? As aulas depois eu vou postar lá no YouTube, tá? Daí se vocês quiserem assistir de novo, perder alguma coisa, entrou atrasado, daí vocês podem assistir lá, certo? A Lavínia falou que recebeu, o Isaac falou que não recebeu, o Renan falou que recebeu, o Felipe falou que não. As aulas serão 18 às 19 horas nas terças. Maria, nós só precisamos responder, não precisa copiar tudo, né? Maria, eu falei até no começo da aula. Não precisa, tá? Então pode fazer no caderno e colocar o número do PET, né? No caso é o PET 1, semana 1. Aí você coloca lá a questão 1 e a resposta, certo? Então as respostas as perguntas, se forem pequenininhas nas questões fechadas de alternativa, de xizinho, aí você copia a perguntinha e a questão que você acha que é certa, certo? Mas como eu vou fazer com vocês aqui, vocês vão acertar tudo, então não tem problema. Qual é o nome do seu canal? Professor Free Fire 2009. Não, tô brincando. O canal acho que Jorge Lucas Prado, mas eu vou mandar o link para vocês lá. Pode ficar tranquilo. Não é viagem não, Isaac. Tô zoando só. Mas o meu canal, deixa eu ver, eu pego até aqui para vocês, quer ver? Eu vou pegar o link para vocês aqui. Eu vou postar lá os vídeos. Vou só pegar o link do meu canal aqui para vocês. É Jorge Lucas, só. Vou colocar aqui para vocês no chat o link. Esse é o link do meu canal, tá? Se vocês acessarem, já vai sair lá. Só preciso organizar ele porque eu não organizei ele para colocar o professor Free Fire passar ciência. Não, velho, não jogo mais Free Fire, graças a Deus. Parei que se visse. Então aqui tá o linkzinho, daí é só acessar aí esse link, daí já vai direto pro canal. Daí eu vou separar em pastinhas, tá? Por exemplo, PET 1, semana 1. Ou se não, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, oitavo ano, e vai assim vai. Daí eu vou separar em PETs, PET 1, PET 2, PET 3, PET 4, assim vai. Daí as aulas que eu derem para vocês as semanas eu coloco lá também. Para quem perdeu, para quem chegou atrasado, quer ver os exercícios e tal, eu coloco. Certinho? Mais alguma questão aí? Vocês querem abrir o microfone para falar que tá morrendo de saudade do professor? Pode falar também, tá? Eu posso escutar, não tem problema nenhum. Mas é isso. Alguma dúvida também do PET, né? Vocês nunca têm dúvida, eu acho impressionante. Você chega na prova e não faz nenhuma Professor, questão. no caso, o pessoal de Águas Claras vão estar semana que vem. No caso, não. O pessoal de Águas Claras, eles vão fazer a aula junto com vocês. É o mesmo horário e o mesmo dia. Esse é o pessoal do primeiro ano. É No caso o... aqui, no caso aqui. Então, mesmo horário e mesmo dia. Por exemplo, eu sou professor de Águas Claras e professor de Monsenhor. Então eu tenho o primeiro ano em Monsenhor e tenho o primeiro ano em Águas Claras. Então não faz sentido eu ter um dia com o mesmo conteúdo, a mesma aula, já que é remoto, né? No, de Águas Claras e um outro dia para Monsenhor. Então os meninos de lá também vão fazer as aulas junto com vocês. Vai ser tudo junto. No meu caso, tá? Agora tem casos que, por exemplo, tem professor de, vamos supor lá, biologia, é um professor diferente em Águas Claras e um diferente em Monsenhor. Daí acho que vão ser 2 dias separados. Mas no meu caso, como eu tenho todas as turmas da escola, eu só não tenho outras lá, vão ser no mesmo dia.
Pessoal, mais alguma pergunta aí? Isaac, Camila, Renan, Luiz, Lavínia, Luísa, Felipe, Maria, pode perguntar aí. Se tiver vergonha de falar, achar que a voz é muito feia, pode escrever também, não tem problema. Vou até parar a gravação aqui. Se quiser fazer alguma pergunta também.